Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, o seu podcast sobre comportamento, psicologia e ciências humanas, do Acre para o mundo. E agora estamos no nosso 12º episódio. Que bacana, já estamos crescendo, né? E também trazendo muitos colegas e profissionais de outras áreas para bater aquele papo bacana, gostoso, para falar de diversos assuntos que interessam, principalmente nesse momento, né, que estamos vivendo, mas também ampliando os nossos diálogos. E hoje vamos conversar com a nutricionista Andréa Pereira, e o nosso tema é como para viver ou vivo para comer. Já pensou sobre isso? É algo que a gente vai convidar você para pensar neste momento. Andréa, muito obrigado por ter aceito o meu convite e seja bem-vinda ao nosso podcast Diário Psi. Agradeço o convite, é uma honra poder estar participando desse bate-papo. Bom, como a gente sempre começa por aqui nos nossos episódios, Andréa, fala um pouquinho sobre você e sobre a sua carreira na nutrição. Eu me formei em 2002, né, em Presidente Prudente, São Paulo. Na época não tinha nutrição aqui, né? Então eu tive que ir para lá para poder fazer a graduação. E aí depois disso retornei para Rio Branco e comecei a trabalhar em alimentação escolar pela Secretaria de Estado de Educação. Então é a área, né, que eu trabalhei mais tempo, porque eu também trabalhei com alimentação escolar em Santo Amaro, lá na Bahia. Depois disso, então, eu também trabalhei na área técnica de alimentação e nutrição pela Secretaria Estadual de Saúde, né? Fui preceptora da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Também trabalhei com internação domiciliar pelo Sistema Único de Saúde, lá em Salvador, na Bahia. E aí, depois, trabalhei na Unimed, né, na área de nutrição clínica, lá no Centro de Especialidades da Unimed, o CEL. Aí também tive a oportunidade de trabalhar na docência, né, na Universidade Federal do Acre, no curso de nutrição. E agora, né, atualmente eu estou me dedicando mais aos estudos e fazendo atendimento particular, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por todas as oportunidades, porque eu tive muitas oportunidades de trabalhar em outras áreas, né, que não só alimentação escolar, que não só clínica, né, mas docência, nutrição clínica, nutrição em saúde coletiva. Então, me deu uma bagagem muito boa. Perfeito. Bom, qual é a função, Andréa, a função e a importância da nutrição enquanto profissão? E eu pergunto isso por quê? Porque você sabe muito bem que hoje em dia, principalmente com as redes sociais, tem aí uma coisa impressionante, né? Muita gente se coloca como pessoas que vão favorecer o emagrecimento, a nutrição correta, com fórmulas milagrosas e dietas milagrosas, mas a nutrição é uma profissão e isso tem realmente uma importância grande. Então, fala para a gente um pouquinho sobre a verdadeira importância da nutrição e o cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. Então, assim, nutrição, ela é a base. Então, ela é a base de tudo, né? Para medicina,
E aí a nutrição, ela vai estudar, né, tudo que aquele nutriente, ela vai estudar tudo que aquele nutriente vai realizar, né, no nosso organismo. Então, a nutrição, ela é um processo aí, né, onde a gente se alimenta, e nesses alimentos existem os nutrientes, e daí a gente vai, né, assimilar, e esses nutrientes farão diversas funções no nosso organismo, né? A nutrição, ela vem avançando muito, né? E aí, enquanto profissional, né, nutricionista, eu digo que a nutrição a gente tem que estar sempre estudando, lendo, porque a ciência ela está avançando a cada dia. Então, sempre sai alguma coisa nova, alguma pesquisa. Então, o nutricionista ele tem que se atualizar. E aí, tem havido até uma certa mudança com relação à questão da nutrição, porque, assim, quando eu saí da graduação, a nutrição, eu saí muito, muito técnica. Então, a gente aprende muito aquela questão do cálculo. E aí, a gente acaba tendo somente essa visão do cálculo. E aí, não conhece muito do que aqueles alimentos, né, do que aqueles nutrientes, quais são os benefícios que eles vão trazer para o nosso organismo. Então, assim, hoje eu digo que isso tem mudado, né? E dos congressos que eu participei, né, já vi vários nutricionistas falando que o objeto de trabalho do nutricionista é o alimento. Então, a gente tirar um pouco esse foco do cálculo, lógico, o cálculo é importante, mas não envolve só isso. Então, a nutrição, ela tem que ser, né, o profissional nutricionista, ele tem que olhar o indivíduo como um todo, né? E aí, ele tem que ajudar as pessoas, né, a serem mais saudáveis, não só do ponto de vista biológico, mas também social, emocional, cultural, né? Então, a nutrição ela tem uma importância, a gente nunca deixou de se alimentar. Então, desde a antiguidade, a gente sempre se alimentou, né? E a nutrição ela ganhou uma importância muito grande, e o nutricionista também, né? Porque hoje o nutricionista ele pode trabalhar em diversas áreas, porque antes ele trabalhava mais na alimentação coletiva e agora o nutricionista ele pode estar trabalhando em diversas áreas. Então, a nutrição ela tem uma importância muito grande para a população na questão da prevenção. Você está ouvindo Diário Psi. Bom, aí surgiu uma dúvida aqui, Andréia. Alimentação e nutrição são a mesma coisa? Ou seja, a pessoa come qualquer coisa, significa que ela já vai estar nutrida? Como é que funciona isso? Não. A alimentação, ela é uma criação histórico-cultural ligada às relações humanas mediadas pela comida. Então, a alimentação, ela, como ato nutricional, né, ela é individual, no qual o alimento ele é tido como uma fonte de nutrientes, né, que ele tem como função atender às necessidades do corpo, né? E aí, a alimentação também como um ato social, né, coletivo e cultural, em que o alimento passa a ser a comida e ele possui suas representações e significados. Então, antes de se nutrir, né, o homem ele se alimenta. E aí, como eu falei antes, a alimentação ela sempre acompanhou o homem, né? Ela sempre esteve presente. A nutrição, ela já é a ciência da modernidade, né, com foco nos nutrientes. Então, a nutrição ela tem muito esse foco, né, nos nutrientes. E aí,
o foco com relação ao estudo dos nutrientes, né? E o que é que esse alimento, né? Os nutrientes faz com relação às influências fisiológicas no organismo. Então, necessariamente a pessoa ela pode comer, mas ela pode não estar nutrida. E aí eu trago aqui uma definição do Guia Alimentar para a população brasileira. Eu não sei se você já escutou falar sobre o Guia Alimentar. Não, estou sabendo agora, pode falar. Fiquei curioso então, agora. O Guia Alimentar, ele é um documento oficial. Então, cada país, ele tem um Guia Alimentar. Antes a gente não tinha, né? Antes a gente seguia as recomendações dos Estados Unidos. Era adaptada para a nossa realidade. Hoje não, hoje a gente tem um guia alimentar, onde ele aborda os princípios e as recomendações para uma alimentação saudável. Então, é uma publicação do Ministério da Saúde para toda a população. Então, todo mundo pode ter acesso ao guia, é só entrar lá na página, né, do Ministério, procurar pelo Guia Alimentar e aí baixar. Então, esse guia, ele teve uma publicação que saiu em 2006. Então, como está havendo muitas mudanças, né, com relação ao padrão alimentar, a questão das doenças, foi feita saiu uma versão mais recente, né, que foi a última agora, foi em 2014. E o guia, ele traz um conceito sobre a alimentação, né, que ela é definida, que a alimentação é definida mais, né, mais que a ingestão de nutrientes, né? Ela é caracterizada como um ato que diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e fornecem esses nutrientes, a como os alimentos são combinados em si e preparados, né? Então, e as características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Então, esse guia, ele foi muito elogiado até por outros países, porque o nosso guia ele é muito completo. Então, ele traz essa questão da alimentação saudável, né, da importância, sim, dos nutrientes, mas também do ato de comer, né, das práticas, a questão dos grupos de alimentos, a questão que a nossa alimentação tem que estar em sintonia com o tempo, né? Ele vem trazendo sobre a questão também que essa alimentação ela tem que ter uma base sustentável. Então, ela traz, o guia ele traz também uma nova classificação dos alimentos, né? E aí é uma publicação assim muito, muito, muito boa que vale a pena você ler. Beleza, vou pesquisar. Gostei da ideia. É uma coisa que se fala muito hoje em dia, né? E nessa fase de pandemia, uma das dicas que todo mundo dá, todo mundo, eu estou generalizando porque de fato, né? Não precisa nem ser especialista. Uhum. E é uma coisa que é difícil, né? Alimentação saudável, né? Você tem que se alimentar de forma saudável. Antes da pandemia, agora com a pandemia, grande parte das pessoas estão aí vivendo essa questão de isolamento social e outras pessoas que não têm acesso a essa tal alimentação saudável. Mas explica pra gente o que significa essa tal de alimentação saudável. Ela existe realmente ou é só mais um conceito moderno? Não, existe. Então, a alimentação saudável, né? Ela é aquela culturalmente adequada à realidade do indivíduo, né? Rica em alimentos in natura e minimamente processados, né? Com pouca quantidade de óleo, de sal e açúcar. E a alimentação saudável, né? Ela é composta por comida de verdade. Né? O que seria essa comida de verdade? É como eu falei aqui, rica em alimentos... Não é miojo não, né? Poxa. Não. Poxa.
rica em alimentos in natura e minimamente processados, né? Esses alimentos processados, eles devem ser usados como parte das preparações culinárias e evitar muito os ultraprocessados, que são aqueles industrializados, né? Porque eles não são saudáveis, né? E esses alimentos, quando eu consumo muito a alimentação, alimentos muito ultraprocessados, ele acaba mudando a forma tradicional de se alimentar. Então, por isso que é importante, a base da nossa alimentação tem que ser de alimentos in natura e minimamente processados. E aí o guia, ele traz essa nova classificação, ele diz o que é um alimento in natura, ele diz o que é um alimento processado, o que é um alimento ultraprocessado. Então, o in natura são aqueles alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais, né, como as folhas, frutos, ovos, leite, e eles não sofrem nenhuma alteração após ser deixado, após deixarem a natureza. Já os alimentos processados são aqueles produtos fabricados com adição de sal ou açúcar, né? É um alimento in natura ou minimamente processado, como legumes em conservas, né, frutas em calda, os queijos, pães. E o ultraprocessado são produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes. E que aí, muito deles, exclusivamente assim, industrial. Então, a indústria, ela quer fazer o quê? Ela quer cada vez mais transformar, né, aquele produto como se fosse um alimento natural, só que ele não é. E aí, como exemplo dos ultraprocessados, seriam os refrigerantes, o macarrão, o miojo, né, o macarrão instantâneo, Poxa, os biscoitos miojo, eu estava torcendo que você não falasse do miojo. É verdade. Na verdade, assim, eu digo que hoje em dia, não dizer que você não vai utilizar um alimento ultraprocessado, não tem. Mas o que o guia traz é que a gente conheça, né, essa classificação dos alimentos, e quanto menos eu colocar ultraprocessado, melhor. Quanto mais eu valorizar os alimentos in natura, os minimamente processados, e o processado fazendo parte da alimentação in natura, eu vou ter uma alimentação rica, eu vou ter uma alimentação boa, né? Então, como eu disse, a base da nossa alimentação, ela tem que ser de alimentos in natura, composta, né, de frutas, verduras, legumes, né, carnes, ovos. E aí a gente, quanto mais a gente deixar um pouquinho de lado lá aqueles enlatados, melhor. Beleza, entendi. Diário Psi. Uma dieta balanceada requer grandes recursos financeiros. E aí, conectando com essa questão, eu gostaria de conectar com a questão que a gente falou agora há pouco sobre o guia, né? Então, esse guia, como ele é feito para o Brasil, significa que conforme a nossa realidade, então também essa alimentação saudável, ela é adaptada à nossa realidade também, não é isso? Sim. Muitas pessoas acham, né, que ter uma alimentação saudável requer, assim, grandes recursos, né? Que não dá para você ter uma alimentação saudável. Só que quando a alimentação ela é composta de verduras, de legumes, frutas, né? Apesar de que as pessoas dizem assim, mas as verduras, legumes e frutas estão muito caros. Então, apesar delas terem um preço superior a outros alimentos, mesmo assim não sai caro. Por quê? Quando foi elaborado esse guia, então eles se basearam em vários estudos, várias pesquisas, né? E foi feito o cálculo, né, realizado a partir de pesquisa com relação aos gastos médios dos brasileiros, com relação à aquisição de alimentos, e aí eles mostraram
que quando essa alimentação ela é composta de alimento in natura ou minimamente processado, ela ainda sai mais barata. Ela sai mais barata e ainda por cima ela é saudável. A impressão de que a alimentação saudável ela é cara, às vezes é até um obstáculo para aquelas pessoas que estão assim querendo mudar, né? Querendo fazer uma mudança de hábito, né? Porque elas acham que a alimentação ela é cara. Por quê? Porque às vezes vem aquela ideia, né? Sai na propaganda ou alguém fala que determinado nutriente ele é bom ou determinado suplemento ele é muito bom. Então aí as pessoas acabam fixando em uma única coisa e acaba esquecendo das outras, né? Essa percepção que as pessoas têm, elas pode estar atrelada, né, a mídia, né, ao que sai lá na rede social, no blog, achando, né, que para ter uma alimentação saudável é preciso consumir tal suplemento, é preciso consumir tal nutriente, e aí esquece do conjunto. O ideal também, Arif, seria as pessoas se informarem com relação à questão da safra dos alimentos, né? Comprar mais dos agricultores. Então, são estratégias para poder estar barateando mais essa, né? Comprar mais barato. Por que comprar na safra? Porque na safra é mais barato e o alimento é muito mais nutritivo, né? E quando você tem muitos intermediários, quando você vai comprar essa alimentação, acaba que ela se torna mais cara. Então, por que não comprar lá do agricultor, né? Comprar lá no varejão, lá numa feira, do pequeno agricultor? Acaba que essa alimentação, além de ser mais saudável, o custo não vai ser tão alto. É verdade, porque tive uma experiência aqui em casa. Por acaso, não sei como foi que nasceu um pé de abóbora. Aquela abóbora amarelinha, compridinha, não fica tão grande, né? Nem sei que tipo é aquela abóbora. Mas, enfim, aí apareceu aqui no quintal, só que se espalha como uma coisa impressionante, né? Infelizmente não deu para mantê-la, porque tinha que roçar e é um mato enorme. Mas aí eu colhi 2. E aí deixei ali durante uns dias, aí a gente resolveu cortar e cozinhar. Gente, eu nunca tinha comido uma abóbora tão gostosa quanto aquela. É impressionante a diferença, né, de um produto que passa por aquele processo de uso de algumas substâncias para cuidar do solo, ou até mesmo agrotóxicos. Eu tenho dificuldade hoje para comer tomate, porque para mim o tomate de hoje não tem mais o sabor do tomate de uns anos atrás. Vou colocar 10, 15 anos. Para mim o tomate de hoje em dia tem sabor de plástico. Ser sincero, eu não como mais, porque eu perdi o prazer, porque eu adorava pegar aquele tomate fresco. Hoje, infelizmente. E essa abóbora, eu fiquei com dó de cortar. Aí eu peguei a semente e joguei ali no cantinho para ver se nasce de novo, porque a abóbora é gostosa. Uma outra coisa que a gente também incentiva muito é sobre a questão de você fazer uma horta em casa. Porque aí você sabe o que você está plantando ali, o que você está utilizando, né, para que esses alimentos eles sejam saudáveis, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas que plantam, né, geralmente elas utilizam os agrotóxicos, né? E aí isso acaba comprometendo, sim, a saúde da gente, né? Então, o que a gente tem incentivado é a questão de hortas em casa, dá para fazer uma mini horta, pelo menos para os temperos, né? Para você utilizar na alimentação, deixar essa comida mais saborosa. E aí também uma outra é a questão de comprar alimentos orgânicos, né? A gente sabe que não só no Brasil, mas no mundo todo é um fenômeno, e parece que isso vem ganhando uma dimensão maior,
Não estou falando da questão da fome, estou falando da dificuldade que o ser humano tem em relação à comida, né? Por que nós temos uma relação tão difícil com a comida, principalmente quando se fala numa nutrição adequada e correta? Temos sempre uma tendência a comer tudo o que, como a gente fala aqui, tudo que não presta. Arif, com relação a isso aí, eu vejo assim, acho que tem várias coisas, né? Essa relação com a comida, ela sofreu uma enorme perturbação assim, nas últimas décadas, né? Advinda da questão da regulação científica, dos ideais de beleza, do crescimento de produção industrial dos alimentos, né? Da massificação e da cultura. Então, existem vários fatores, né? As pessoas, elas assim, não sabem mais o que elas gostam de comer. Às vezes elas não estão assim, distinguindo, né, o que é fome, o que é saciedade, quando é que elas sentem, é meio como se elas estivessem perdendo esses sinais internos básicos da alimentação, né? Então, essa questão do ideal de beleza, por exemplo, né? Eu quero ficar magra, eu quero ficar com o corpo bem esbelto, né? E aí eu vou comer isso aqui porque saiu lá na propaganda que isso aqui é ótimo para emagrecer, né? Eu vou fazer essa dieta aqui porque ela vai me deixar mais magra, porque eu vou aumentar aqui a minha massa muscular. Então tem várias coisas aí envolvidas que eu acho que é isso que está dificultando, né, essa relação com a comida. Então, hoje, muitos alimentos, eles são classificados como bons e ruins. Então, as pessoas, elas estão perdendo, né, o prazer de comer. Estão perdendo esse prazer de comer. Eu não vou comer isso porque isso engorda. Eu não vou comer isso porque diz que não é bom, né, para quem está querendo emagrecer. Então, existem aí vários fatores e eu acho que é isso que as pessoas estão achando, né, tendo uma relação tão difícil com a comida. Você está ouvindo Diário Psi. E aí, aproveitando o gancho, André, eu gostaria que você falasse sobre o risco dessas tais dietas milagrosas. E também muita gente acaba seguindo o famoso jejum intermitente sem nenhum acompanhamento profissional. Também é um risco, né? Essas dietas da moda, né? As dietas com restrição alimentar, né, autoimpostas, que mudam a quantidade, a qualidade dos alimentos ingeridos com o intuito de controlar ou alterar o peso corporal, né? Que vai, às vezes, inclui aí pular refeições, jejuar, diminuir a quantidade ingerida, contar calorias dos alimentos, ou às vezes até consumir só alimentos light, né? Essas dietas da moda detox, líquidas, né, de revista. Então, essas dietas, a longo prazo, elas acabam desencadeando, elas podem estar desencadeando, podem trazer inúmeras consequências, né, para as pessoas, tanto clínicas, físicas, emocionais, psicológicas. Geralmente as pessoas, elas acabam tendo uma obsessão por comida. Então essas dietas da moda, elas podem precipitar transtornos alimentares e levar à obesidade, né? Essa questão de fazer dieta, a pessoa vive de dieta, ela emagrece e depois engorda, ela emagrece e depois ela engorda, né? Que é o chamado efeito sanfona, né? Emagrece, engorda. Então, isso aí pode trazer algumas consequências, né, para essa pessoa. Acaba que ela pode, isso vai impactar na saúde dela, ela pode apresentar deficiências, né, como eu falei, pode
desenvolver algum transtorno alimentar, e daí depois até ela ter dificuldade realmente de perder peso, fica muito mais complicado. Agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, lógico, isso não poderia faltar, como é que a nutrição dialoga com a psicologia, né? Como é que a psicologia pode, de algum modo, auxiliar a nutrição na sua atuação, André? A psicologia, né, ela estuda o comportamento, né? Então, ela pode estar ajudando a nutrição nessa mudança de comportamento, né? Porque aí essa mudança de comportamento ela tem um papel importante na promoção de hábitos saudáveis e na aderência ao tratamento. É tanto que existe hoje a nutrição comportamental, né? Algumas nutricionistas, elas idealizaram, né, a nutrição comportamental, e é tanto que elas trabalham juntamente com a psicologia, né, em conjunto, e utilizam de várias ferramentas, né, para estar trabalhando com as pessoas para a questão da mudança de comportamento. E aí existem vários modelos, né, teóricos na psicologia que a nutrição ela pode estar utilizando, né? Então, modelos teóricos na psicologia, né, com foco na prevenção, por exemplo, modelo de crenças em saúde, a questão da teoria da ação planejada, a teoria cognitivo-comportamental, né? Então, a psicologia, ela vai dialogar com a nutrição nisso. Que são dois profissionais que podem estar trabalhando em conjunto, né? Para mudança de comportamento do indivíduo. Olha só, que bacana, quanta coisa a gente pode aprender. E a gente, com isso, vai chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast Diário Psi. Hoje nós conversamos aqui com a nutricionista Andréa Pereira. E o tema de hoje foi como para viver ou vivo para comer. Isso é uma reflexão, né, para a gente também pensar. E, lógico, é um diálogo, um bate-papo que não se esgota. Muito em breve a gente volta a conversar, Andréa, para expandir mais ainda esse assunto que é muito interessante realmente. Com certeza, a partir do momento que as pessoas forem ouvindo, dúvidas podem surgir. Você que está ouvindo pode mandar seu questionamento aí nas plataformas onde você nos ouvir. Por exemplo, você pode ouvir nosso podcast lá na playlist do meu canal no YouTube. O Arif Calacina tem uma playlist dedicada para o Diário Psi. E também, se você tem aplicativo de música, Spotify ou Deezer, pode ouvir por lá, pode ouvir através do Google Podcast, do Apple Podcast, e pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão diretamente para mim nas minhas redes sociais. André, o ouvinte que quiser conversar com você, quiser fazer um agendamento, como é que ele te encontra? Então, eu atendo na Senomed, Clínica Médica, que fica ali na rua Copacabana, número 148, no Village Wilde Maciel, né? E tem uma página também no Instagram, você pode estar me procurando, Andréa Marinho P, né? E acessar lá que vai ter lá o meu cartãozinho digital, né? Com o endereço e o telefone para estar marcando a consulta. Muito bem. Andréa, muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui do nosso podcast Diário Psi. Reforço mais uma vez, o convite já está aberto para uma próxima conversa logo, logo, né? E desejo muito sucesso para você. Muito obrigado, um grande abraço. E a você, ouvinte, também, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Semana que vem tem mais podcast Diário Psi. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo.
Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo.